Bom dia, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Hoje um videozinho sobre o nosso novo conteúdo, vídeo aula. Eu vou explicar algumas coisas para vocês. Bom, nós estamos estudando aí já há algum tempo sobre conservação ambiental, cadeia alimentar, ecossistemas aquáticos, né? Nós estudamos sobre diversidades e equilíbrio, aprendemos um pouco sobre biomas e assim por diante. Hoje nós vamos entrar na página 72 até a 75, certo? Capítulo 6. Pega seu livro, abra o resumo que eu mandei no Telegram, tá? É muito importante que vocês leiam o resumo e até, se quiserem, copiem no caderno para fixar o conteúdo. Porém, turma, é um resumo, não está tudo ali. Está de forma resumida. É bom a gente assistir esse vídeo, ler o resumo, copiar o resumo e verificar as páginas do livro, né? Acredito que nossa próxima aula já vai ser ao vivo, nós ainda temos que analisar isso daí, né? Mas eu já estou com todo o meu material, já está todo pronto para dar aula ao vivo, né? Meu câmera, computador, assim por diante, já tem as condições. Vai depender agora de vocês, né? Da gente poder se acertar aí para ter uma aula ao vivo. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 6, primeira parte, tá? Da página 72 até a 75. Um jeito de se virar no ambiente, parte 1. A gente sabe que cada ser vivo depende um do outro nessa intrincada relação biosférica. Então, nós sabemos que um ser vivo depende do outro, seja para fornecer energia, para servir de alimento, para servir de proteção, para servir de casa, para uma série de coisas, né? A maneira como um ser vivo passa energia para outro ser vivo, ela é bem variável. Para isso acontecer, ocorre vários tipos de associações. Essas relações estão ligadas à manutenção do equilíbrio ecológico numa região. Né? Então, nós podemos ver aqui que a maneira como se passa a energia de um ser vivo para o outro, ela é muito variável. E ocorre vários tipos de associações. Muito bem. Para ser transmitida essa energia de um ser para o outro, nós temos alguns tipos de relações. Nós vamos estudar hoje sobre as relações harmônicas, as relações desarmônicas e as relações entre as mesmas espécies. E vamos entender como é que a energia é passada de um ser para o outro através dessas relações. Então vamos lá, item 1, página 72, nossas relações harmônicas, né? Essa relação harmônica, ela só traz benefício para ambas as espécies envolvidas. O nome já diz harmônica, né? Harmonia traz benefício para as espécies. Ela não apresenta nenhum tipo de desvantagem, né? Conforme nós podemos ver aqui no livro. Acompanhe no livro, acompanhe no resumo. Ela é uma maneira que um ser vivo passa energia para o outro. Então, nessas relações harmônicas, isso ocorre quando a associação traz benefícios a ambas as espécies envolvidas ou que não apresenta nenhum tipo de desvantagem. Muito bem, vamos mergulhar um pouquinho mais nas relações harmônicas. Vocês podem verificar aqui, até vocês vão ver no PDF, tá em amarelo ali, ó. Leia o exemplo do peixe piloto da página 72. Até tá aqui o peixe piloto. Nem sabia que tinha um peixe piloto. É novo para mim. A relação peixe-piloto, o peixe-piloto nada ao lado do tubarão. Imagine, tubarão nadando e o peixe-piloto no lado, como quem não quer nada. Alimentando-se dos restos que escapam da boca. Veja, o tubarão está lá comendo e o peixe-piloto no lado ali para pegar as migalhas que faltam. Ele é um comensal. Olha, uma relação comensal. Quando uma espécie é beneficiada e a outra permanece indiferente. Ou seja, o tubarão está lá se alimentando, está na dele, e o peixe-piloto vem como quem não quer nada, e ó, na boca do tubarão daquilo que sobra, né, do que cai.
dos restos de alimento da boca do tubarão. Então, isso é uma relação comensal, ela é uma relação harmônica, porque as duas espécies, no caso, quem se beneficiou aqui foi o peixe, né? Que comeu do que o tubarão já estava se alimentando. Muito bem? Além dessa comensal, existe a relação do inquilinismo. Sabe o que é inquilino? Né? É alguém que aluga alguma coisa ou mora, né? Neste caso, a associação não se baseia no alimento, como aconteceu com o peixe piloto no lado do tubarão. Nesse caso, a associação se alimenta em uma casa ou proteção. Vamos ver o exemplo do peixe agulha e das orquídeas. Trata-se do inquilinismo. O peixe agulha penetra no corpo do pepino do mar em busca de proteção e sai para procurar alimento. Veja, ele penetra, fica ali e depois ele sai, faz o pepino do mar sendo uma casa, uma outra espécie, né? Outros exemplos de inquilinos seriam as orquídeas e as bromélias, que se fixam em troncos de vegetais ou nas outras estruturas. Então, elas se valem de outro ser, de outra espécie, para fixar sua residência, sua proteção, sua estrutura, né? Há certas interações em que ambos os seres envolvidos tiram proveito, pois existe uma dependência mútua. Essa relação chama-se mutualismo, né? Também conhecido como simbiose. Os líquens, associações de algas e fungos, são considerados junções mutualísticas obrigatórias. Há situações em que os fungos assumem características de parasitas, certo? Então nós temos aqui os líquens, esse aqui, ó, um líquenzinho, um tronco de árvore, olha aqui, ó. Então o que acontece? Há certas interações em que ambos os seres envolvidos tiram proveito, pois existe uma dependência mútua. Um não vive sem o outro. Nesses casos, fala-se em mutualismo. Então nós temos o exemplo aqui dos líquens, certo? Também existe o mutualismo facultativo, né? Chamado de protocooperação. Protocooperação. O que é a protocooperação? Por meio do qual as duas espécies são beneficiadas, mas pode viver independentemente ou trocar os parceiros. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo do caranguejo ermitão na página 73. Né? Este caranguejinho aqui. Ó. O caranguejo ermitão coloca pequenas anemonas do mar sobre sua concha para se camuflar. Para a anemona, essa situação resulta na possibilidade de busca de alimento em novos locais. Então ele pega esse ser, essas anemonas do mar e coloca em cima dele, ali, ó. Para ele, vocês podem verificar aqui, ó, para ele se camuflar dos predadores. Só que conforme ele vai andando, ele leva esses outros seres juntos. Então esse ser que está em cima dele para ajudar na camuflagem, além de estar ajudando o caranguejo, ela mesma é própria ajudada. Né? É uma protocooperação. Então por que ela é ajudada? Porque o caranguejo leva ela de carona para pegar alimento em outro local e, vamos dizer, passear, assim por diante. Certo, pessoal? Essas são as relações harmônicas. Então nós vimos que até agora as relações de alimento, de proteção, de cooperação, elas beneficiam as duas espécies envolvidas, certo? Porém, como nem tudo sempre é flores, nós temos as relações desarmônicas. E posso dizer para vocês que é o que mais existe, né? Nesse tipo de associação, pelo menos um dos envolvidos é prejudicado. Então nós temos aqui já o predatismo, né? Página 73. Bom, a gente sabe o que é um predador, né? Um exemplo aqui que o livro vem dando. O jacaré abocanhando um peixe, né? Engolindo, dizemos que ele é um predador. Isto é, um ser que ataca, mata e devora o outro.
O peixe devorado recebe o nome de presa. Então, predador e presa. Vocês conhecem muito bem o que eu estou falando aqui. O outro exemplo é o boto cor-de-rosa, que se alimenta de 4 a 5 quilos de peixe por dia. E é considerado um dos maiores predadores de água da Amazônia. Essa relação matar para comer se chama predatismo, certo, pessoal? Então, nós temos aqui o predatismo, nada mais do que ação predatória, matar para comer. Ela está na relação desarmônica, porque alguém é prejudicado. Muito bem. A terceira, parasitismo, né? O que é o parasitismo? Nem todas as associações são tão agressivas assim como o predatório. Um mosquito que pica outro animal tirando sangue para sobreviver é um parasita. Assim como a lombriga que vive no intestino de um cachorro, aproveitando parte do alimento por ele ingerido. O parasitismo é um tipo de associação em que um organismo vive à custa do outro, prejudicando, mas nem sempre causando a morte do organismo parasitado, que é o hospedeiro. Muito bem. E esses parasitas, eles, nesse caso aqui do mosquito, né, ele se vale de outro ser, porém ele não mata o outro ser. Ele vai lá, ele suga o sangue para sobreviver. A lombriga, que pode ser encontrada tanto em animais como pessoas, ela invade o hospedeiro, que é o que hospeda, né? E ali ela vai se valendo dos alimentos, de todo o que tem no intestino para ela poder viver. E é óbvio que ela causa terríveis danos à saúde, mas nem sempre leva à morte, né? Então, nós ainda temos há dois tipos de parasitas que nós temos que entender. Existem parasitas externos e os internos. Os parasitas internos, eles são chamados de ectoparasita. Vocês podem ver no final da página 73 aqui, né, no resumo também. Ectoparasita é um parasita externo. Pode apenas picar e ir embora, como faz o mosquito. Ou pode aderir ao hospedeiro, como é o caso de um carrapato. Né? O carrapato no boi, na vaca, ele fica grudado ali. É um parasita, ele é um parasita externo, mas ele fica ali, morando ali, diferente do mosquito. É um parasita externo que vem, pica ali o animal, a pessoa e vai embora. O carrapato não, ele fica ali grudado, né, se alimentando do outro ser e fica ali. É um parasita e é complicado, traz os malefícios da saúde da outra pessoa, do outro ser, vamos dizer assim. Agora tem o parasita interno, esse é o externo, tá? Mosquito, carrapato. Agora tem o interno, que ele se fixa no interior do hospedeiro, que nós podemos dizer no caso das lombrigas, né? Como acontece com a lombriga, que pode se alojar no intestino de animais e pessoas. Então veja, ectoparasita é um parasita externo, como um mosquito, como um carrapato. E depois nós temos a lombriga, que é um tipo de parasita interno, que se fixa no intestino tanto de pessoas como de animais. Nós temos um outro na página 74, uma outra espécie, o amensalismo. É uma espécie chamada de inibidora. Ela expele substâncias que impedem o crescimento ou reprodução de outra espécie. Também é um tipo de predador, entre aspas. Por exemplo, os fungos, por exemplo, produzem antibióticos, os quais inibem o desenvolvimento de bactérias. Então, se nós for ver, esse amensalismo é uma espécie, vamos dizer que é tipo de fungo, que ele inibe o crescimento de outra espécie. Né? Muito utilizado aqui nos remédios. Há pouco tempo dei uma aula para o sexto ano aqui sobre remédios, né? Fórmulas e assim por diante. Então, que eles são também vindo de fungos e bactérias e assim por diante. Então, os fungos, eles produzem antibióticos, os quais inibem o desenvolvimento das bactérias, certo? E por último, nós temos o esclavagismo, que está, um nome difícil até de falar, está aqui na página 74, nós vemos aqui o exemplo das formigas e dos pulgões. É uma relação na qual uma espécie cria e protege outra, para depois torná-la uma escrava. Olha, ela cria,
Ela protege, mas com segundas intenções, de fazer a outra espécie escrava. Nós podemos confirmar isso aqui, ó. As formigas, por exemplo, protegem os pulgões de seus predadores, mas os mantém extraindo das plantas uma seiva açucarada, da qual elas se alimentam. Então, elas protegem os pulgões dos seus, não deixa os seus predadores virem, né, fazer algum mal aos pulgões, mas também faz os pulgões trabalhar para elas. Espertas formigas, né? Muito espertas elas. Elas escravizam os pulgões para que eles tirem a seiva açucarada da qual as formigas se alimentam. É interessante, né? Certas relações estabelecidas entre organismos são bem complexas, pessoal. Uma situação clássica que se envolve é o anu e o boi. Geralmente o boi está cheio de carrapato, que beneficia o anu como uma fonte de alimentação. O boi, por sua vez, livra-se das parasitas, porque o anu vem tirar as parasitas. Como se vê, a relação anu e boi é mutualista, né? Um ajuda o outro, os dois se beneficiam. O boi porque perdeu os carrapatos e o anu porque foi lá comer os carrapatos. No entanto, a interação entre o carrapato e o boi é de paratismo, porque o carrapato ficou grudado no boi, então o carrapato é um parasita em relação ao boi. Agora a relação entre o anu e o carrapato é de predatismo, porque o anu vai lá e come o carrapato. Então vamos se lembrar, o boi tem carrapato. O carrapato para o boi, o que significa o carrapato para o boi? O carrapato para o boi é um parasita. Agora, quando o anu vai lá e come os carrapatos do boi, essa relação entre o anu e o boi se torna mutualista, uma cooperação entre os dois. Um está prestando favor para o outro. O boi por ceder o alimento para o anu e o anu por tirar a parasita do boi. Agora, para o carrapato, o anu é um predador, porque o anu vai lá, vai fazer o quê? Vai comer o carrapato, né? Então, ele é um predador. E o último que nós vamos falar hoje é relações, são relações entre seres da mesma espécie, tá? Também ocorre interação entre os seres da mesma espécie, não é só entre espécies diferentes, certo? Aqui até agora nós estudamos só sobre espécies diferentes, mas também tem relações entre a mesma espécie. A sociedade é um tipo de relação baseada na cooperação, na divisão do trabalho. Nela todos os indivíduos dependem um do outro. Nós temos o caso aqui no caso das espécies como abelhas, formigas e cupins, os indivíduos se organizam em certos grupos especializados. A rainha, as operárias, os soldados e os zangões, cada um com a sua função. Já os indivíduos que formam uma colônia também trabalham num objetivo comum, assim como a sociedade. Só que há uma grande diferença entre a sociedade e a colônia. Nas colônias, os componentes estão unidos fisicamente, estão juntos, podendo ou não desempenhar funções específicas. Quando realizam atividades exclusivas, apresentam adaptações morfológicas para isso. Por exemplo, os recifes de corais são formados por seres semelhantes que executam as mesmas tarefas. Então, os recifes de corais estão lá, né, formados em colônia e eles executam exatamente a mesma tarefa. Por outro lado, as caravelas, que são seres marinhos que entregam o zooplâncton. Lembra o que é o zooplâncton? É a base da cadeia alimentar marinha, assim como nós temos a base da cadeia alimentar, né, dos animais terrestres, nós temos da marinha. Eles têm formatos adaptados às suas funções. Por exemplo, os recifes de corais, todos eles fazem a mesma função. Já as caravelas têm funções diferentes, os seres, na função de natação, flutuação, pesca, nutrição, defesa e etc.
Finalmente, existe um tipo de interação que, para obter alimento, um ser vivo mata o outro da mesma espécie. É o chamado canibalismo. Então, o canibalismo é quando um ser mata o outro da mesma espécie para obter alimento. Um caso conhecido é o da fêmea, da aranha da viúva negra, espécie de aranha que devora o macho após o acasalamento. Isso serve para controlar a população das aranhas. Muito bem, turma. Isso aqui é só um vídeo aula resumido, tá? Do nosso capítulo. Eu sei que são bastante itens aqui que a gente viu, né? Então, resumindo, nós vimos as relações dos seres vivos em relações harmônicas, desarmônicas e relação entre seres da mesma espécie. Ok, pessoal? Estudem aqui pelo livro, estudem e copiem o resumo, façam as atividades e acredito que nas próximas aulas nós vamos ter um encontro ao vivo para poder sanar essas dúvidas e a gente, né, poder progredir na nossa aula. Um abraço, até a próxima.